Hoje é terça-feira, 28 de março de 2023. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Nosso tema hoje é economia mundial, né? Que ela está atravessando um momento muito delicado, com um futuro bastante incerto, mesmo para este ano, para o curto prazo, né? Sobretudo quando a gente coloca o foco nos dois dos três principais motores da economia mundial, Estados Unidos e a Europa, né? O outro motor sendo naturalmente a China. De um lado, os indicadores de níveis de atividade do emprego têm mostrado uma resiliência considerável da economia diante de choques substanciais como a guerra na Ucrânia e o próprio ciclo de contração monetária em curso. Apesar desses choques, os indicadores mais recentes sugerem um primeiro trimestre no azul, né, para os dois blocos, Estados Unidos e Europa. A taxa de desemprego, falando isso que é talvez o dado mais impressionante, nos Estados Unidos ainda está na mínima histórica. E, para completar o quadro da situação macro, né, a inflação segue alta. Um breve histórico do que vem acontecendo ajuda a gente a formular a questão, né? A inflação, depois de uma década de ser considerada como morta, né, nesses países, ela começou a subir de forma acentuada no final do primeiro trimestre de 2021, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Portanto, há 2 anos atrás, exatamente, né? De início, os analistas, na sua maioria, consideraram que se tratava de fenômenos transitórios, que não eram motivo de maior preocupação, associados a alguns problemas de oferta, etc., né? Mas, passado um ano, a inflação continuava alta, e aí que os bancos centrais, já estando atrás da curva, começaram o seu ciclo de alta da taxa de juros, né? É, e esse ciclo de alta, então, começou há um ano atrás, tem um ano já de duração, e a inflação ainda, e o nível de atividade, como eu falei, ainda persistem em níveis relativamente altos. E qual o risco disso? Qual o risco, no caso, óbvio, né, da persistência de uma inflação muito alta? Eu vou fazer aqui uma referência a um estudo bem recente, desse mês, no Banco para Compensações Internacionais, o BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais, né? Nesse estudo, o BIS, eles discutem a diferença de dois regimes de inflação. Regime de inflação baixa, onde, quando você tem inflação, ou até uma subida na inflação, ela reflete só altas setoriais que não se disseminam pela economia, né? Então, vem a alta, vai embora a alta e a inflação continua baixa. Já no regime de alta inflação, o que a gente chama de componentes comuns da inflação, ou seja, estão presentes nos vários setores, predominam. Então, quando a inflação sobe, esses componentes comuns apresentam alta, quer dizer, a inflação se dissemina rapidamente, e a inflação é muito sensível a choques setoriais e outros choques, como choque cambial, né? Então, vem um choque, a inflação muda de patamar e persiste num nível muito alto, né? Quer dizer, a inflação ela é enraizada tanto quando ela é inflação baixa quanto quando ela é inflação alta. E qual é o risco? O risco é que as economias avançadas, ao persistir por muito tempo em inflação alta, transitem para o regime de inflação, para esse novo regime de inflação alta. E aí vai ser muito difícil trazer a inflação para níveis mais baixos, né? Então, o risco de estagflação se torna óbvio. Portanto, olhando para tudo isso que eu falei, a recomendação para as políticas monetárias, para as políticas macroeconômicas, seria uma recomendação de políticas contracionistas, sobretudo uma política monetária contracionista. Mas nas últimas 3 semanas,
um conjunto de eventos negativos, de crise no sistema bancário europeu e americano, né, envolvendo dois bancos médios americanos, o Credit Suisse, que é um banco grande europeu, e até, mais recentemente, o caso do Deutsche Bank, que não chegou a ser um fenômeno tão como nos outros, mas houve uma corrida também. Então, isso aí já aponta na direção contrária, que devemos ter cuidado, né? Inclusive porque a alta dos juros foi um dos fatores que levou esses bancos a terem dificuldades, né? Então, isso aí coloca o Fed, o Banco Central Americano, e também o BCE, diante de um dilema entre a busca da meta da inflação, né, e a estabilidade financeira. Se eles interrompem o ciclo de alta dos juros, ou até revertem mais cedo, para garantir a estabilidade financeira, sem que a inflação tenha cedido bastante, a luta contra a inflação pode se tornar muito mais severa e prolongada mais adiante, pode escolher uma estagflação, etc. Por outro lado, se mantém o ciclo de aperto monetário e a instabilidade financeira provoca uma contração do crédito, que se soma aos efeitos contracionistas das altas taxas de juros, nós podemos ter um pouso forçado das economias avançadas, ou seja, uma recessão relativamente dura, num prazo não muito longo. Né? Então, coloco essa questão aí para vocês. Como é que vocês estão vendo esse dilema entre metas de inflação e estabilidade financeira, entre estagflação, de um lado, ou pouso forçado a curto prazo no outro? Para a gente discutir um pouquinho mais, vamos botar aqui alguns números, né, nesse debate que Francisco Eduardo está colocando a nível internacional, nesse dilema. Então, a inflação na Inglaterra fechou nos últimos 12 meses, agora em fevereiro, em 10,4%. Nos Estados Unidos, ela cedeu um pouquinho, ela chegou quase a 11%, e o último mês de fevereiro, nos últimos 12 meses, ela encerrou em 6%. Na zona do euro, que é um conjunto aí de 19 países, né? Nós temos uma inflação de 8,4%, e a zona do euro a gente sabe que isso aqui é uma média dos 18, 19 países envolvidos, o que torna até mais difícil a consecução da condução da política monetária pelo Banco Central Europeu, porque ele tem que olhar a Alemanha, Portugal, Itália, Grécia e todos os demais países. Mas o fato é que, na média, ela fechou em 8,4%. E na União Europeia, uma área de livre comércio que não tem necessariamente moeda comum, nós temos uma inflação de 9,9% nos últimos 12 meses, encerrados em fevereiro. Esses números de inflação para esses países avançados são números que há 40 anos a gente não via, né? Então, isso só acirra mais o dilema dos bancos centrais neste momento tão delicado, onde, eventualmente, uma crise financeira pode se sobrepor a isso tudo e obrigar bancos centrais a adotarem uma política monetária de mais liquidez para salvar bancos, garantir a tal da estabilidade financeira, e vai totalmente contra o remédio sugerido pelas altas inflações. Liz, eu vou passar um pouco agora o debate para você. O que você teria a dizer em relação a isso? Obrigado, Margarida. Concordando contigo, então, acho que a gente tem, com o ponto que o Francisco Eduardo colocou, temos, por um lado, uma política monetária que procura reduzir taxas de inflação que eram muito elevadas, e para isso tem que aumentar os juros, e isso cria fragilidade financeira na carteira de alguns agentes financeiros, especialmente no caso americano e europeu, são bancos comerciais. Tá? Então, a gente aparece um dilema entre política monetária e redução da inflação e estabilidade financeira, tá? Solvência do sistema bancário. Acho que os bancos centrais, em geral, respondem a esses dois objetivos com dois instrumentos. Por um lado, a taxa de juros básica, a taxa de juros que se utiliza para a política monetária, continua num patamar restritivo, procurando reduzir a inflação. E, por outro lado, tem utilizado linhas de crédito
financeiro, especialmente o Federal Reserve disponibilizou um montante relativamente elevado para dar liquidez aos bancos que estavam tendo uma corrida de depósitos. Tá? Então, a gente tem dois objetivos, precisamos dois instrumentos, e o Banco Central americano tem utilizado, então, dois instrumentos. Eu gostaria de destacar só uma diferença entre o que me parece os problemas americanos e europeus nessa área bancária. No caso americano, está cada vez mais clara, não? Já faz, como o Francisco Eduardo colocou, 3 semanas que começaram os primeiros problemas no Silicon Valley Bank, e está claro que é um problema de regulação bancária. Tá? Teve um problema de administração de risco da carteira, mas eu acho que o tema principal foi que eles ficaram muito alavancados, porque eram bancos de tamanho médio, são bancos regionais, que ficaram fora de uma regulação mais rigorosa. Tá? Isso tem sido reconhecido pelos próprios reguladores americanos, e acho que isso vai acelerar a implementação do Acordo de Basileia III nos Estados Unidos. Tá? Para tratar. De qualquer forma, parece que até o final da semana passada o tema já estava um pouco mais tranquilo, tá? O Silicon Valley já foi comprado por um outro banco, parece que vai ser capitalizado, os clientes não vão ter perdas, vão operar agora em um novo banco. Isso pode parar a corrida bancária que aconteceu nos Estados Unidos, não? A queda dos depósitos ainda em grandes bancos. Tá? De qualquer forma, não foi um dinheiro que saiu dos bancos, não? Ele saiu dos depósitos a prazo e foi para fundos de investimentos monetários, não? Fundos de investimentos lastreados em títulos públicos de curto prazo, que têm rendimento baixo, mas são muito seguros. Tá? Por isso que a taxa de juros dos títulos do Tesouro de 2 anos caiu radicalmente, porque as pessoas colocaram seus títulos nesses fundos de investimento, os bancos compraram esses títulos. Tá? Mas eu acho que, por enquanto, claro que é prematuro, mas voltou a ter uma certa tranquilidade. Na Europa, o Francisco Eduardo citou o caso do Credit Suisse, que foi comprado pelo UBS. O Credit Suisse foi um banco que estava com muitos problemas operacionais, tinha tido perdas recorrentes, e já tinha alguns problemas. No caso do Deutsche Bank, é um banco grande, já é um banco muito maior que o Credit Suisse. O problema principal está na sua carteira de aplicações, especialmente está muito exposto, tem um volume grande de aplicações no mercado de derivativos, são aplicações de risco, e o temor que se tem é que, se essas operações não deem certo, as perdas não possam ser compensadas pelo capital do banco. Mas, de qualquer forma, por isso que as ações do Deutsche Bank caíram drasticamente na semana passada. Tá? Mas, de qualquer forma, os mercados estão agora um pouco mais tranquilos. É claro que essa situação do Deutsche Bank preocupa, porque se a carteira está em títulos de elevado risco, agora tem que esperar o que vai acontecer nesse mercado de derivativos. Mas eu acho que, no caso americano, a situação bancária já está um pouco mais tranquila, e acho que eles vão melhorar a regulação bancária e vão acelerar a implementação de Basileia III, não? do Acordo de Basileia III. O que a gente vê um pouco na economia brasileira é que, por enquanto, a gente não teve nenhum grande contágio, não? A gente não viu contágio dessas, ou pelo menos crises de liquidez aqui, ocorridas bancárias, como teve nos Estados Unidos, ou tivemos a queda das ações de alguns dos bancos, mas isso é reversível, uma situação muito mais pontual. Em consequência, a gente não vê, por enquanto, grandes contágio para a economia brasileira. Tá? Então, imagino eu que, no caso americano, então,
o mercado já está bem mais tranquila. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, já declarou sexta-feira que aquela cobertura universal para todos os depósitos não ia acontecer, o que era um sinal também de que existia muito mais tranquilidade por parte dos depositantes dos bancos em relação a essas carteiras. Tá? Então, é claro que, digamos, as crises bancárias e financeiras vêm em ondas. Tá? Então, passou esta primeira onda, não, de 3 semanas, e agora estamos, pelo menos esta semana, estamos em um momento de tranquilidade. Tá? Vamos ver como que isso se desempenha, se teremos novas ondas ou não nas próximas semanas. Bom, a gente pode, claro que é sempre prudente terminar assim como terminou o Lixa, mas eu vou fazer aqui uma brincadeira entre nós aqui para encerrar esse podcast, um pinga-fogo, né? Ele tem que vou fazer a pergunta e a resposta tem que ser na lata, né? Em 2 ou 3 palavras. Então, primeira pergunta: a crise financeira está controlada? Os instrumentos do Fed acionados pelo Fed e pelo BCE são suficientes? Ou novas ondas virão e temos chance de ter uma crise financeira? Lixa, aposta. Eu acho que nos Estados Unidos já está controlada. Acho que eu não me preocuparia tanto pelos Estados Unidos. No caso europeu, é mais preocupante a situação dos bancos. O Deutsche Bank é um banco muito grande, não? Okay. Muito grande para falir, mas tem uma exposição em derivativos que é 8 vezes o PIB alemão. Então, só para dar... É claro que isso não significa que esse vai ser a perda, mas é muito menos. Mas só para mostrar a montanha. Ok, Lixa. Margarida, 2 palavras. Está sem som. A Margarida está sem som. Eu espero que a crise pare por aí, mas eu não sei. Ok. Segunda pergunta. Soft landing ou hard landing? Pouso suave na economia mundial, principalmente a economia europeia e Estados Unidos. Pouso suave, quer dizer, uma desaceleração suave, sem recessão, ou pouso acidentado, pouso forçado nessas 2 economias e, portanto, no mundo. Lixa. Margarida. Pressupondo que a crise financeira não avance, um soft landing. Concordando então com Margarida, eu acho que nos Estados Unidos teremos um soft landing. O problema é a crise europeia, são os bancos europeus. Mas eu acho que o contágio não vai ser tão grande. Então, eu não acho que para a economia mundial o contágio, se tiver crises bancárias europeias, o contágio seja grande. Então, mais para Ok, para introduzir uma divergência no time, a minha aposta é num pouso forçado. Última pergunta agora. A inflação será controlada num prazo razoável ou teremos um processo de estagflação? Estamos sujeitos a um processo de estagflação, sim, porque a resiliência dessa inflação está nos surpreendendo. Lixa. Também, como você destacou, temos um mercado de trabalho bastante aquecido nos Estados Unidos. Isso significa uma inflação de serviços bastante persistente. Acho que temos que esperar até final de 2024 para já ter uma inflação mais parecida com o que seria nas metas. Ou seja, uma inflação caindo muito lentamente. Muito bem, pessoal. Esse quadro aí, obviamente, vai influenciar o desempenho da economia brasileira ao longo desse ano que vem. Então, a gente vai estar de olho também na economia mundial. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo Conjuntura.